responsiva dos 8 primeiros versículos. Na verdade, a nossa reflexão estará baseada no verso 5, capítulo 6, de Isaías, verso 5. Eu quero aproveitar este momento para cumprimentar nossos irmãos e amigos que, através da internet, estarão recebendo essa reflexão. É a sua Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, setor de Atibaia, no seu culto de ensino e oração, trazendo uma reflexão da Palavra de Deus para o seu coração. Você é muito bem-vindo às nossas páginas. E se você for abençoado com esta mensagem, você poderia fazer um grande trabalho para a obra do Senhor nosso Deus, para o reino de Deus, transmitindo esta mensagem, essa reflexão para os seus amigos, fazendo com que, através das suas páginas, outros também compartilhem da mesma bênção que você estará compartilhando. E se você não fez inscrição ainda em nossas páginas, AD Belém Atibaia, Facebook, Instagram, YouTube, faça a sua inscrição, também recomende para os seus amigos e certamente vocês ali estarão recebendo conteúdos maravilhosos para o enlevo e crescimento espiritual. Nós vamos ler a palavra de Deus, Isaías capítulo 6, a partir do verso 1. Eu estarei lendo os versos ímpares e os demais irmãos, juntamente monitorado pelo nosso irmão pastor Aparecido, estarão lendo os versos pares até o verso 8 do capítulo 6 do livro do profeta Isaías. Diz-nos assim a santa e gloriosa palavra de Deus. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumo. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, pois eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém. Glória a Deus. Pode ocupar o vosso assento. Glória a Deus. A nossa reflexão, se você gosta de anotar o tema da nossa reflexão é visão e conceitos. E se Deus permitir, em poucas palavras e nesses poucos minutos que nós temos, nós vamos procurar meditar um pouquinho quanto a visão de Deus na vida do homem muda os conceitos. Glória a Deus. O homem, antes de conhecer Deus, antes de conhecer quem é Deus, antes de ter uma visão real de quem é o Senhor nosso Deus, ele tem alguns pensamentos, alguns conceitos na sua vida, que para esses conceitos são corretíssimos, não corretos, corretíssimos. Aleluia. Coerentes com os
seu raciocínio, coerente com todas as circunstâncias que lhe cercam. Mas a partir do momento que ele tem uma visão de Deus, estes conceitos acabam se mudando. Isso aconteceu com Isaías. O texto que nós lemos começa dizendo sobre um fato que ocorreu na vida de Isaías, a morte do rei Uzias. Isaías era sobrinho do rei Uzias, vivia no palácio do rei e certamente ele desfrutava de alguns confortos, algumas mordomias, algumas regalias ali no palácio real. E nesse contexto ele vivia. E quando nós vamos ler sobre Isaías até o capítulo 6, nós vamos encontrar que a mensagem de Isaías, ele sempre dizia, ai daqueles. Era uma mensagem apontando sempre para os outros. Talvez pelo conforto que Isaías tinha, talvez pelos recursos que ele tinha. E aí eu não quero falar recursos financeiros, talvez recursos financeiros também, mas outros recursos advindos do fato dele estar no palácio real, do seu tio Uzias ser o rei. Então ele estava numa situação um tanto confortável, um tanto tranquila. E a morte do rei Uzias, com certeza, mexeu com ele. Aleluia. Então, aquilo que parecia que era um amparo que ele tinha, aquilo que parecia que era um respaldo que ele tinha na sua vida, aquilo que talvez parecia uma autoridade que ele possuía advinda do fato de estar ligado ao palácio real, de uma hora para outra, ruiu. Aleluia. Isso permitiu com que ele começasse a buscar mais ao Senhor. E quando ele começou a buscar ao Senhor, então diz a Bíblia Sagrada que ele teve esta visão que está relatada aqui no capítulo 6 de Isaías. No ano que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado no seu alto e sublime trono. Quem sabe, enquanto ele enxergava o trono do rei Uzias, ele não conseguia enxergar o trono de Deus. Aleluia. Quem sabe o seu Deus aqui até está falando com pessoas que existe algum anteparo na sua vida, existe algum obstáculo na sua vida que tem ofuscado você de buscar a Deus, de ver o trono de Deus, a grandiosidade de Deus, o poder de Deus. Aleluia. E quem sabe você vive ou tem vivido a sua vida, tem caminhado na sua jornada, estribado, ou quem sabe confiante em fatos corriqueiros, passageiros, temporais desta vida, quando o seu Deus quer se revelar para você como Deus verdadeiro, para que você possa ter confiança plena nele, para que você possa saber que é Ele quem dá a direção de todos os fatos da sua vida. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Eu sempre digo que Deus, Ele pode, se Ele quiser, até usar alguém aqui na terra, alguém ou algum fato, alguma circunstância, para que alguma coisa ocorra na sua vida, mas o controle está nas mãos dEle. E às vezes nós paramos diante de algum instrumento que Deus está usando e achamos que Ele é o tal. Não, grande é Deus, poderoso é Deus, quem comanda é Deus. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Então quando o rei Uzias morreu, aleluia, então Isaías pôde ver quem realmente comandava. E diz que naquele ano ele viu ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Ele pôde ver a grandeza de Deus, a realidade do Deus a quem ele se propunha a servir. Aleluia, eu estou usando essa expressão, se propunha a servir, porque isso é uma realidade, quem sabe, na vida de muitas pessoas, que se propõem querer servir a Deus, mas não serve a Deus, porque
Aleluia, ele está servindo alguém, algum instrumento que Deus colocou, como se fosse Deus. Aleluia, eu sempre digo, tem muita gente que amam, que ficam presos nas bênçãos de Deus e abandonam o abençoador. Aleluia. E essas pessoas, infelizmente, têm, espiritualmente falando, vida curta. Porque as bênçãos, elas são passageiras. Mas o abençoador é eterno. Aleluia. Se essa bênção aí acabar, o abençoador tem mais bênção para te dar. Aleluia. Quem sabe o Senhor Deus está falando com alguém que está até lamentando, porque durante algum tempo, durante algum período da sua vida, ele pôde, usar um termo popular, ele pôde surfar em bênçãos que Deus lhe deu. E essa bênção acabou. Aleluia. Mas o abençoador continua. Ele tem mais bênção para te dar. Aleluia. Está na hora de você ter uma visão da grandiosidade desse Deus. Aleluia. Não fique decepcionado, triste, lamentando alguma coisa que passou, alguma coisa que acabou. Aleluia. As dispensas de Deus estão abarrotadas de bênçãos para você, de vitórias para você. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Então Isaías teve a visão da grandiosidade desse Deus. E quando ele teve essa visão, ele viu que a presença de Deus preenche todas as coisas. Nessa primeira visão que ele teve, nesse primeiro olhar da visão que ele teve, ele pôde perceber, aleluia, que diante de Deus não tem falta de nada. Aleluia. Ele viu os serafins que cercavam ao Senhor. Aleluia. E os serafins estavam ali, quando diz aqui que eles tinham 6 asas, com 2 cobriam o seu rosto, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. Isso fala do respeito que eles tinham na presença do Senhor Deus. Aleluia. Até os seus rostos eram cobertos. Aleluia. Porque ninguém precisava ver o rosto do serafim. O importante era o Deus que ali estava. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. E diz-nos o texto sagrado que os serafins voavam e clamavam, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia. O que eles estavam dizendo com esta mensagem? Eles estavam dizendo que a glória de Deus é que domina sobre todas as coisas. Aleluia. Sobre toda a terra. Aleluia. O Senhor é o dominador sobre todas as coisas. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Até então, Isaías tinha a visão de Uzias. Uzias era o tal, Uzias era o grande. Eu estou debaixo, amparado por Uzias. Eu estou no palácio de Uzias. Se alguém mexer comigo, vai tratar com Uzias. Mas quando ele viu a visão de Deus, ele disse: não, Deus pode ter até usado Uzias para me abençoar, mas o comando, o poder está nas mãos do Senhor Deus. Aleluia. É o seu séquito que enche toda a terra. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Mas além de ver esta visão de Deus, ele viu também a visão de quem ele era. Aleluia. Por isso que o tema da nossa reflexão fala de visão e conceito. A visão do verdadeiro Deus faz com que nós mudemos os nossos conceitos. Tem muita gente que, por falta dessa visão real de Deus, se sente muito grande, vaidoso, às vezes até perfeito, acha que ele faz tudo certinho. Aleluia. Que os outros, coitados, são pessoas que não têm capacidade, não têm condição, não têm visão, estão lá e ele, quem sabe, critica, humilha as outras pessoas. Aleluia, porque ele é o tal. Aleluia, assim era Isaías. Por isso que antes da mensagem dele, ele falava: ai dos outros, ai desse, daquele. Então, ele apontava, o seu dedo apontava para a falha de todos. Aleluia. Mas quando ele teve a visão com Deus, do verdadeiro Deus, aleluia. É por isso que o nosso versículo-chave
É o versículo 5. Vamos ler mais uma vez o verso 5. Aleluia, do capítulo 6. Aleluia. Então disse eu, ai de mim, que vou perecendo. Aleluia. Ai de mim. Antes era ai dos outros. Aleluia. Agora ele mudou, disse, ai de mim, porque eu vou perecendo. Aleluia. E por que você vai perecendo, Isaías? Eu vou perecendo por algumas razões. Primeiro, eu sou um homem de lábios impuros. Quando nós temos a visão de Deus, nós começamos a enxergar aquilo que nós realmente somos. Aleluia. A falta de visão de Deus nos leva a um estágio, uma situação de vaidosos, de alguém no patamar muito elevado, às vezes mais santo do que todo mundo, mais perfeito do que os outros. Às vezes somos até tentados a querer humilhar as outras pessoas. Aleluia. Assim era Isaías, ai desse, ai daquele. Mas quando ele teve a visão do Deus verdadeiro, ele disse, ai de mim, porque eu vou perecendo. Aleluia. E por que você vai perecendo? Primeiramente, porque eu sou falho, eu sou imperfeito, eu sou um homem de lábios impuros. Aleluia. E mais ainda, e habito também no meio de um povo de impuros lábios. Aleluia. Qual foi a visão que Isaías teve? Aleluia. Eu sou imperfeito, sou impuro. Mas aqueles que estão em volta de mim também são imperfeitos e impuros. Não tem saída, não tem solução. A única saída é perecer, é a destruição. Aleluia, porque diante de Deus nós não somos nada. O mesmo profeta Isaías, ele diz que as nações para o Senhor são como o pingo d'água do oceano. Aleluia. As nações, não é uma pessoa, não. Aleluia. Quem sabe o seu Deus está falando com pessoas que são tão vaidosos, que acham que são tão grandes, tão poderosos. Você não é nada diante de Deus. Grande é o Senhor. Aleluia. Grande é o Senhor. Aleluia. As nações para o Senhor são como o pingo d'água do oceano. Glória ao nome do Senhor. E aqueles que acham que são tão perfeitos, aleluia, Deus usa o profeta Isaías para dizer que a nossa justiça, elas são como trapos de imundícies diante de Deus. Aleluia. E quando Isaías teve a visão verdadeira do Deus, aleluia, disse, ai de mim, eu estou perecendo, eu não sou nada, não. Eu achava que era, eu pensava que era, aleluia, mas eu não sou nada, eu sou um homem de lábios impuros, estou contaminado, porque habito também no meio de um povo de impuros lábios, e agora eu enxerguei a realidade, os meus olhos viram o Senhor dos exércitos, agora eu vi o quanto Deus é grande, o quanto Deus é poderoso, o quanto Deus é maravilhoso. Aleluia, eu tive uma visão real de quem é este Deus a quem eu me propunha servir. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Mas quando Isaías estava nessa situação dramática, aleluia, pensando, aleluia, que ele iria perecer diante da grandiosidade desse Deus. Deus é maior do que você pensa. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Aleluia. Quando nós não temos uma visão real de Deus, aleluia, o que nós achamos? Que vamos perecer realmente. Aleluia. Mas quando nós temos a visão real de Deus, nós vamos entender que Deus é grande. Aleluia. A palavra de Deus diz que Deus é tão grande. Aleluia, que os céus é o seu trono e a terra é o estrado dos seus pés. Aleluia, como Deus é grande. Aleluia, mas diz a sua palavra que apesar dele ser grande,
Ele se inclina até o monturo para nos alcançar. Aleluia, Ele é grande, mas é grande em misericórdia, é grande, mas é grande em compaixão, é grande, mas é grande em benignidade. Glória ao nome do Senhor, aleluia, glória ao nome do Senhor, aleluia. E quando Isaías estava tendo esta visão, este Deus grande envia um anjo. O anjo pega uma tenaz. Você sabe o que é tenaz? É um instrumento do ferreiro para pegar o ferro, aleluia, quando está incandescente, em altas temperaturas. Então o anjo, com esse instrumento tenaz, foi lá no altar deste grande Deus, aleluia, tirou de lá uma brasa viva, aleluia, glória ao nome do Senhor, e foi em direção a Isaías, e com aquela brasa viva, purificou os lábios de Isaías. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Esse Deus é tão grande, mais do que você imagina. Aleluia, por isso que nós citamos aqui, aleluia, é grande, mas Ele se inclina, se abaixa, se curva, até o monturo para te alcançar. As tuas imperfeições não são entraves, não são empecilhos para Deus te usar. Você precisa tão somente conhecer, ter esta visão real deste Deus, santo, puro, grande, maravilhoso, poderoso, mas misericordioso, amoroso, compassivo. Aleluia, longânimo em misericórdia. Aleluia, para te alcançar, glória ao nome do Senhor, aleluia. Então o anjo foi lá, purificou e disse: olha, Isaías, com esta brasa a sua iniquidade foi purificada. Aleluia, glória ao nome do Senhor, aleluia. Aí ouviu a voz do Senhor: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Aleluia. Isaías está dizendo: eu estou perecendo. Isaías está dizendo: eu que sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. Aleluia. Isaías se levanta e diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Aleluia, glória ao nome do Senhor, aleluia. Nós já estamos encerrando, porque as horas já têm se passado. Mas eu quero encerrar lembrando a você a grande mudança que houve em Isaías. A partir daquele momento, Isaías estava disposto a ir, mas não com aquele conceito anterior, de apontar o dedo para todas as falhas que ele encontrava. Aleluia. De se colocar numa posição privilegiada. Eu sou, mas ai de você. Aleluia, não. Isaías se levantou para ir com uma nova mensagem. Com a mensagem do Deus grande, do Deus que transforma, do Deus que liberta, do Deus que tem brasa no altar para purificar os lábios daqueles que estão com os lábios impuros, do Deus que faz do homem velho uma nova criatura, o Deus que nós servimos, o Deus que está conosco, o Deus que fala com você nesse momento. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Quem sabe você está precisando ter uma visão de Deus como teve Isaías. Aleluia, glória ao nome do Senhor. A sua mensagem vai mudar, a sua postura vai mudar, mais ainda, os teus conceitos vão de mudar. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Você não vai depender mais de pessoas. Você vai entender que assim como Deus usou o rei Uzias para ajudar Isaías, Deus pode usar alguém para te ajudar. Mas a bênção está na mão de Deus, não do ajudador. Aleluia, Deus quem comanda todas as coisas. Aleluia, então você vai aprender a glorificar a Deus em todos os episódios da sua vida. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Alguns conceitos vão mudar, porque quando você não entende que é Deus
o seu conceito é aquele conceito de querer bajular A, B ou C, porque senão eu vou perder a minha boquinha. Não, você vai aprender a glorificar a Deus. Oh, aleluia, por tudo quanto Deus estiver fazendo na sua vida, respeitando aqueles que são instrumento de Deus, mas a glória é para o Senhor nosso Deus, glória ao nome do Senhor, aleluia. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que o Espírito Santo possa continuar falando forte, poderosamente em nossos corações, mas que se preciso for, você mudar os seus conceitos, mude. Mas mude através de uma visão real do Deus a quem nós servimos, do Deus cheio de compaixão, cheio de misericórdia. Aleluia, que mesmo que você esteja em situação drástica, dramática, como estava Isaías, Ele tem brasa viva para purificar a tua vida e você ser o instrumento para realizar a obra para a qual o Senhor Deus lhe chamou. Que Deus continue, através do seu Espírito, falando ao seu coração. E se você foi abençoado com a mensagem dessa reflexão, mais uma vez eu te peço, mande um compartilhamento, mande um link para os seus amigos, aleluia, recomende as nossas páginas. Essa bênção não vai ficar só com você, mas você vai ser instrumento nas mãos de Deus para abençoar outros também. Aleluia. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde, em nome do Senhor Jesus. Amém.